Tá Tite? Fica Tite não. Até porque ele não ficou. Neymar em campo, não foi convocado e nem o Gabigol. Que é isso, Ancelotti? Wagner Moura não ganhou o Oscar, mas a seleção dele venceu. O resumo da rodada que abre os portais do fim de semana aqui no AGPB, você ouve agora. AG Placar do Brasileirão 2026. Comentou! Geralda, tamo chegando junto! Esse é o AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Dessa vez, pela primeira vez em 2026, no fim de semana, no dia que estamos gravando essa edição, tivemos uma live gigante, maratona de Rádio Arena Geral de roupa nova, logo nova, site novo, foco novo em curiosidades do mundo esportivo, mas aqui não muda nada. Agora, toda terça-feira, o resumo da rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana para você. E para começar, já temos um momento de emissão da tarde. Era favas contadas, mas aconteceu. Tite foi demitido do comando do Cruzeiro. Até o fechamento dessa edição, não sabemos quem será o novo comandante. O Cruzeiro já tentou Felipe Luiz, mas parece que não vai rolar. E agora tenta Arthur Jorge. Vamos ver como os próximos dias vão se dar com o Cruzeiro. Mas agora vamos logo ao que interessa. O que aconteceu de melhor na sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026? Jogos da semana. Jogos da semana. Começamos os jogos de destaque com uma vitória importante do Flamengo, 3-0 no Botafogo no Newton Santos. Sob os olhares de Carlo Ancelotti, o Flamengo só precisou de 45 minutos para colocar o Botafogo na roda. Dominante do início ao fim, o Mengão abriu o placar com Samuel Lino, seu primeiro gol pelo rubro-negro. O segundo gol de Léo Pereira, em cobrança de falta, ironicamente foi alvo de reclamação de ambos os torcedores. Do lado do Botafogo, mais uma falha do goleiro, posição muito questionada do time. Já do lado do Flamengo, é uma superstição. Léo Pereira marcou o gol de falta. O torcedor foi uma má notícia, eu explico. Existe uma história de que um gol de falta marcado pelo Flamengo abre um portal que impede o time de ser campeão. No caso, o último gol de falta do Flamengo foi do Arrascaeta lá em 2025, no finalzinho de 2025, que havia fechado esse portal. Coincidência ou não, depois desse gol do Arrascaeta, saiu o título brasileiro e o título da Libertadores para o Flamengo. Superstições à parte, o Pedro fechou o placar e é mais um que faz bonito na frente do chefe da seleção, mas spoiler, não foi lembrado pelo Ancelotti, pelo menos por enquanto. Fluminense 3, Atlético Paranaense 2, um jogo que parecia tranquilo para o Flu, virou um sufoco tremendo nos minutos finais, e o primeiro gol do jogador no time, salvando a pátria. O Furacão abriu o placar logo aos 4 minutos com o Mendoza, porém o Flu virou rápido com gols de Hércules e Canóbio que não comemorou por ter jogado no time paranaense. O Atlético, com um a menos e segurando o Flu de tudo que era jeito, com uma boa atuação do goleiro Santos, veio para cima e empatou novamente a partida no segundo tempo com o Luiz Gustavo. O jogo parecia se encaminhar para o empate, mas a torcida empurrou o time e Guilherme Arana marcou seu primeiro gol com a camisa do Flu, dando a vitória aos cariocas, que estão na cola dos líderes. Um jogo muito tenso, tanto dentro quanto fora de campo, em que ninguém saiu feliz. Esse foi Cruzeiro 3, Vasco da Gama 3. Em BH, o Cruzeiro saiu na frente com o Christian e parecia que uma vitória viria para o Cabuloso. Porém, no segundo tempo, tal qual na estrela cadente, Cauã Barros bagunçou geral. Para os dois times, tá? Em 7 minutos, no segundo tempo, Cauã marcou 2 vezes, aos 6 e aos 8 minutos, para a virada do Vasco da Gama, mas foi expulso aos 13 após o VAR recomendar o vermelho ao árbitro. O Cruzeiro foi ao empate com o Villarreal, mas no fim do jogo, Brenner colocou o Vasco novamente na frente. Porém, nos acréscimos, Japa empata tudo e dá números finais ao jogo. O técnico Tite foi vaiado, xingado, ouviu da torcida tradicional "Adeus Tite" e realmente foi. Após o jogo, ele foi demitido do comando do Cruzeiro. Se o time da casa não estava feliz, tampouco estavam os visitantes. O Vasco ficou pistola com a arbitragem, tanto que dirigentes do Vasco, inclusive o Pedrinho, presidente do clube, acabaram avançando no juizão e a polícia teve que usar gás de pimenta para aquietar a galera. Teve boletim de ocorrência e tudo, com o presidente do Vasco sendo citado. Olha que coisa. Giro da rodada.
giro da rodada. Os outros jogos que não foram destacados serão destacados agora. Começando com a Chapecoense, que empatou com o Grêmio em 1-1 em casa. E até tinha saído na frente, mas infelizmente para a Chapecoense, em cobrança de escanteio, o goleiro Léo Vieira sai muito mal e solta a bola nos pés de Pavon, que empatou a partida para o Imortal. Santos 1, Corinthians 1, com o Neymar em campo, seguindo a progressão de carga. Mais uma vez, quem salvou o dia foi o Gabigol, para comemoração polêmica que o pessoal está dizendo, homenageando o Robinho. Mas enfim, Memphis marcou pela primeira vez em 2026 pelo Timão e ficou tudo igual na Vila. Neymar atuou apenas para reclamar da irrigação do Estádio do Peixe em entrevista pós-jogo. Assim o Ancelotti não vai convocar, né? Internacional 0, Bahia 1, primeiro triunfo do time baiano contra o Inter no Beira-Rio. Rogério Ceni, em entrevista após o jogo, achou o jogo ruim tecnicamente. Imagine então o que o torcedor colorado tem a dizer sobre isso, né? Palmeiras 1, Mirassol 0, no primeiro jogo do time no Allianz Parque em 2026, Flaco Lopes fez o gol na vitória do Verdão, que sofreu uma pressão gigante do Leão no Inter. Com o resultado, o Palmeiras segue na cola do líder São Paulo. Curitiba 1, Remo 0, o Coxa vence a primeira em casa com direito à lei do ex. Pedro Rocha, que atuou no Remo no passado, fez o gol na vitória do time paranaense, que encosta na parte de cima da tabela. Olha o Curitiba, e poderia ser mais. Se o goleiro do Leão, Marcelo Rangel, não tivesse feito uma defesa sobrenatural no fim do primeiro tempo. Bragantino 1, São Paulo 2, bem que o Massa Bruta tentou embaçar para o Tricas, com o Herrera abrindo o placar para o Bragantino, mas o tricolor virou o jogo com Sabino e Calheri e o time segue na liderança do campeonato. E para finalizar, Vitória 2, Atlético Mineiro 0, homenageando o ator Wagner Moura, que foi para a cerimônia do Oscar, né? Junto com a turma do Fio de Gente Secreto, que também concorreu às estatuetas. Não ganhou, infelizmente, mas ganhou o coração do Brasil, e isso é o que importa. E também ganhou os jogadores do Vitória, né? O Wagner Moura tinha falado na entrevista que a seleção dele era o Vitória. E por causa disso, os jogadores do Vitória vieram com nomes de personagens famosos do ator baiano, que é torcedor do Rubro Negro. E o Vitória venceu por 2-0 com gols de Pablo Escobar, Renato Kaiser e László Sousa, quer dizer, do Eric. Termômetro. Como é que anda essa tabela do Campeonato Brasileiro, hein? O craque e o Bagre, pois é a mesma pessoa nessa rodada. A atuação incrível do Cauã Barros coloca ele como o craque e o Bagre da rodada, porque ele fez 2 gols, que tinha virado o jogo pro Vasco, mas acabou sendo expulso por bobagem e prejudicou o Vasco também. O craque da rodada e o Bagre da rodada vão para a mesma pessoa. O golaço da rodada foi do Memphis Depay, né? O gol do Corinthians contra o Santos na Vila Belmiro. Quem sobe e quem desce no nosso Power Ranking, a gente vai colocar até ele no site futuramente. Inclusive, o site está de volta, né? arenageral.br, com curiosidades do mundo do esporte, mais focado nas curiosidades em si, mas também tem um esporte que você conhece, você confia. Quem sobe no nosso Power Ranking? O Vitória, o Flamengo e o Coritiba estão em alta nessa rodada. Quem está em baixa? O Atlético Mineiro, o Mirassol e o Bragantino. E a classificação resumida está da seguinte forma. Líder é o São Paulo. No G4 estão Palmeiras, Fluminense e Bahia. Na pré-Libertadores, nesse momento, está indo o Flamengo para a Copa Sul-Americana. Coritiba, Grêmio, Corinthians, Bragantino, Atlético Paranaense e Vitória. Quem está ali, sem para cima, sem para baixo, Chapecoense, Mirassol, Santos, Vasco e Atlético Mineiro. E no Z4, nesse momento, estão Botafogo, com um jogo a menos, Remo, Cruzeiro e Internacional. Voz da rodada. O momento voz da rodada é o gol da vitória do Fluminense sobre o Atlético Paranaense no Maracanã. E nós vamos homenagear mais uma vez esse grande louco que não é tão conhecido no Brasil, mas no Rio de Janeiro ele é um dos mais famosos, né? Luiz Penido, o Penidaço, narrou pela Super Rádio Tupi esse gol que eu vi agora, o primeiro gol, inclusive, do Guilherme Arana com a camisa do Fluminense, que decidiu a partida para o Flu. 3-2, Fluminense está ali, colado com os líderes. Vamos ouvir. A bola volta, fica para Martinelli, Martinelli pro Ganso, Fluminense prepara a incursão, terrestre, partiu, vem o chute.
tricolor guerreiro, o Coruco o placar agora diz. Fluminense! Vai bem, obrigado, tem 3. Atlético! Só tem 2. Tempo extra! E é isso, gente. Esse foi o AG Plus do Brasileirão. Crítica, sugestão que você quer ouvir nesse pequeno trecho de resumo da rodada, esteja à vontade para falar com o nosso site que está remodelado, arenageral.com.br, no post desse podcast. Sim, os podcasts continuarão sendo postados lá no nosso site. Você também pode estar lá no canal Esquias, que é nosso parceirão desde tempos de BMCI. Você vai lá e faz o que é preciso lá no YouTube. Se inscreve se não for inscrito, balanga o sininho para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas do canal Esquias. Deixa o like para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais gerados como você. Óbvio, deixa seu comentário, compartilhe com os amigos, para que a palavra do AGPB possa ser espalhada pela internet. E também, claro, toda terça-feira, 10 da manhã. A partir de agora, toda terça-feira, 10 da manhã, tem a AGPB no Spotify. Se você está ouvindo no Spotify, deixa 5 estrelas, comenta lá, participa da enquete, que toda a vida a gente para interatividade com os internautas, né? Então, deixa lá seu pitaco, ajude aqui nosso AGPB a crescer, beleza? No mais é isso, te convido a acessar o arenageral.com.br para conhecer um pouco mais sobre curiosidades do mundo do esporte. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AGPB. Abraços a todos, até a próxima!